Professor Césio Brito, venha para o palco, por favor. Palmas para o professor Césio. Suelen, obrigado. Para mim é uma satisfação. Sérgio, nós somos veteranos, não temos como fugir disso, né? Pessoal, para mim é uma satisfação estar aí no terceiro GETAP, dessa vez pessoalmente, aqui com o público. E nós temos um desafio nesses 15 minutos, né, Suelen? A gente quer saber tudo, porque você subiu no palco, é conhecimento na certa, e o palco é todo seu. Com licença, professor. Obrigado. Pessoal, fiquei muito feliz de vir aqui, de escutar algo, todas as palestras da manhã. Eu comecei com milho há 30 anos, e quando eu me formei, nós fazíamos dia de campo, foi relatado aqui, com 100 sacos por hectare no verão. Então houve uma evolução muito grande, não só de genética, mas também de manejo. E que eu fico animado é o seguinte: onde nós podemos chegar? As plantas de milho respondem tanto, que eu brinco com os meus orientados, ou desorientados, eu não sei, que parece que você vai ao campo, Sérgio, você abraça aquelas plantas, elas produzem 10 sacos a mais. O que me traz aqui nessa tarde é discutir um pouco com você sobre, nós temos uma grande genética na mão, quanto do potencial produtivo nós estamos desperdiçando. A cultura do milho, algum tempo atrás, a nossa cultura era muito parecido com o meu time de futebol, o Cruzeiro, com o time da segunda divisão. Chegou na primeira. Era muito difícil você convencer o cliente a fazer uma aplicação a mais de fungicida, porque não tinha rentabilidade. Falaram em milho aqui, lá em Lucas, né, de R$3, nós vimos R$8. Hoje nós temos uma grande oportunidade, porque milho veio pela primeira divisão, nós temos genética, nós temos manejo, e nós temos alguns desafios. Eu trago aqui nessa tarde algo desafiador, enfesamentos e viroses, transmitido por cigarrinhas, que estão levando a culpa sozinho, né? Mas temos muitas viroses transmitidas pelos pulgões. Vamos dar uma olhada nisso? É desafio, mas uma grande oportunidade, né? Isso me preocupou muito. Na nossa carreira, o maior desafio até hoje enfrentado é enfesamento. Por que enfesamento? Porque destrói a fisiologia da planta. Diferente de uma doença foliar que destrói a área foliar, afeta a produtividade. As viroses e os vírus e os molicutes, além de tirar a produtividade, arrebenta a fisiologia da planta, a planta fica vulnerável a tudo. Então, nessa tarde, nesses pouquinhos minutos, isso aqui explodiu, né, em 2015, mas quando eu era estudante, meus professores já falavam disso. Era uma praga secundária, que tornou-se uma praga primária, pequena, discreta, e aí está a periculosidade dela. Ela suga a planta, claro, rouba açúcar, mas você vai ver o problema lá na frente, depois que os vírus e os molicutes replicam, né? Diferente de um percevejo que mete o estilete na planta, injeta aquela saliva, aquela baba de calango na planta, a planta tem enfesamento fisiológico e imediato. Enfesamento patológico demora a aparecer, né? É velho, apareceu em 15, explodiu em 15, nós achávamos que a população ia cair, parece que começou a cair, explodiu de novo, né? Desafiador, né? Transmite viroses. Virose é algo terrível, que a maioria da multiplicação de vírus é tipo lítica. Vamos pensar o que é lítica. O vírus entra dentro das células da planta, usa o material genético das células para replicar, e 1 vira 2, que vira 4, estoura as membranas das paredes, e vai infectando tudo, né? Então sempre foi algo desafiador. Mas a primeira vez que nós perdemos por virose não foi por raiado, foi em 2004, em mosaico. Mosaico é transmitido por pulgões. Por que que nós lutamos tanto por uma terceira aplicação de fungicida dentro do reprodutivo, em segunda safra?
Porque quem faz a última aplicação de fungicida no pré-pendão, é a última vez que ele controla sugadores. O cliente que faz a terceira aplicação de fungicida lá no R2, além de cuidar de doença, quando o ano permite, ele dá mais um tapa em cigarrinho e percevejo. Cigarrinha, desculpe, e pulgões. Algo fantástico na maldade. O estilete vai nos vasos do floema. Suga a seiva, rouba a força da planta, rouba a sacarose, que corre no floema é sacarose. E ao sugar a seiva da planta, te torna mais pobre. Pensando assim, é apenas um pernilongo, suga seu sangue. O problema é que esse pernilongo está contaminado. E o cliente falou, professor, eu vou fazer análise para ver se a cigarrinha está contaminada. Controle ela. Não perca tempo com isso não, está contaminado, nós não sabemos quanto, né? Então, ao sugar o vaso do floema, roubar o açúcar, e rouba em grande quantidade, por isso forma fumagina, injeta molicútil, tipo de uma bactéria dentro do floema. E os molicúteis multiplicam nos vasos do floema, entope os vasos do floema. Se nós tivermos entupimentos de veias e artérias, nós estamos mortos. É isso que está arrebentando nossas plantas, né? Não é o roubo de açúcar, né? O vírus aniquila a planta, mas os molicúteis entopem algo que vai detonar a fisiologia da planta. Então, ela é muito preparada para a maldade. Só que você vai ver isso lá na frente, né? Enfesamento todo mundo conhece. Eu, nos meus estudos, nos livros da doutora Elizabeth, há muitos anos atrás, eu imaginava que enfesamento era isso aqui, a planta curtinha, enfesado, internódio curto. É verdade, né? Mas quais são os outros problemas? Uma planta grandona tem enfesamento? Muitas das vezes tem, né? Então, olha aqui, por que a folha muda de cor? Porque os vasos do floema estão entupidos. Parte da sacarose está ficando na folha, e sacarose na presença de luz reduz virantocianina. Fica roxo, ou fica pálido, depende do número de genes, né? Olha, o principal objetivo da planta de qualquer ser vivo é cuidar de filhos. O que acontece com a espiga? Fica menor. O que acontece com o peso de 1000 grãos? Despenca. Era 380, cai para 170. E outra coisa que nós demoramos para aprender. Se o principal objetivo da planta é encher grão e ele está aniquilado, quanto de açúcar que as células do colmo e da raiz estão recebendo? Quem alimenta as células da ponta do dedão da planta? As folhas. Se os vasos estão entupidos, espiga pequena, células da raiz e do colmo senescem cedo. Fusário pitium, macrofomina vai te arrebentar no meio, né? Então, os milhos ficam pior de colmo e pior de raiz. Está no Mato Grosso, você fala, professor, está aumentando muito o problema de fusário. Tá, mas também está aumentando muito o problema de enfesamento, eles andam juntos. Fusário, pitium, macrofomina, fungos preguiçosos. Adoram tecidos senescentes. Aqui leva o tecido a ficar senescente, né? Então veja aqui, ó, o nosso amigo, o nosso aluno aí, o Luiz, numa parcela testemunha, um híbrido com a boa tolerância. Olha lá, aparece milho pipoca na mão do cara, né? Isso é uma testemunha, no material com a boa tolerância. Vamos pesar ele, 10 espigas nessa parcela, nós debulhamos, deu 702 gramas, né? Eu quero que vocês guardem esses 702, nós temos que trabalhar em cima desses 702 para melhorar ele. Olha o problema do colmo, né? Aumentou-se muito o problema de colmo, devido a menor fluxo de fotoassimilados até a raiz e até o colmo. Tecidos senescentes, os fungos preguiçosos dominam nós. Olha o pitium. Pitium, um fungo do sul que nos dá muito trabalho no sul, agora nos dá um trabalho doido no Brasil Central. Arrumou um parceiro forte, né? Os molicúteis. E a mensagem que eu queria vocês lembrar. Nós fomos fazer um dia de campo, nós tínhamos umas 15 pessoas, falei para eles o seguinte, vamos fazer o seguinte,
8 entra para o lado de cá, 7 entra para o lado de cá. Vamos fazer o levantamento de viroses e enfesamentos. Eles voltaram para o carreador, né, que é um pivô. Nós sabíamos que lá no início teve uma população muito grande de cigarrinha. O cara lutou com aquele tratamento de semente, inseticida, mandou pai Ambrósio benzer, fez de tudo, né, nós estamos entrando em desespero. E eu perguntei a eles quantas plantas com enfesamento eles acharam. Professor, nenhuma. Eu falei, possivelmente, aparente não tem. Mas todas as plantas aqui têm enfesamento. Só que é um enfesamento discreto. Por isso que as nossas produtividades vieram, né? Nos anos subindo, subindo, subindo. Nós batemos no teto. E nós estamos com dificuldade de crescer. Elizabeth falava para nós em 2000, que enfesamento tirava 30% da produtividade da safrinha. E eu achava que ela estava viajando na maionese, né? Mas é verdade. Quanto que enfesamento está tirando? 50, 60, 70, né? O número que nós estamos querendo chegar lá. Manejo. Como é difícil manejar isso aqui. Primeiro, genética. E na genética nós viramos destruidores de híbridos. Por que destruidores de híbridos? Esse aqui, à esquerda aqui, né? À direita do meu colega ali, é um material mais suscetível. E esse aqui é um material resistente. Não. É menos suscetível. Não tem resistência. O que é resistente? As cigarrinhas vai lá, mete os molicúdios dentro da planta, 10, morre tudo. Não, a replicação é mais lenta. Só a replicação que é mais lenta. Então, muito cuidado com isso. O meu material é resistente. Não é. O seu material pode ser menos suscetível. O exemplo que eu dou para os meus alunos é o seguinte. Aquela turma de alunos, normalmente grande, 70 alunos, eu procuro o cara mais forte lá. Tem uns bem fortes, né? Acho que eu passo o tempo dele na academia. O braço do cara é isso aqui, mais grosso que a minha perna. Falo, filho, vem cá, você é o híbrido resistente. E nós vamos colocar metade da turma do lado de cá e metade da turma do lado de cá, nós vamos fazer um corredor da maldade. E nós vamos soltar, você vai sair aqui, ó. A hora que você passar ali pelo Sérgio, o Sérgio vai te dar um bicudo na canela. A menina vai te dar um beliscão. O outro vai te dar um murro. O bruto não sai lá na porta. Cuidado. Se o seu material tem uma tolerância boa, né, meu amigo Rodrigo? É o que você faz muito bem, né? Por isso você está sempre subindo nesse palco aqui. Coloque capacete nele. Coloque uma roupa de proteção. Ele vai sair na porta. Ele vai sair com alguns hematomas? Vai. Mas que ele vai ter hematoma? Vai. Né? Porque imagine, vamos esquecer a maldade da cigarrinha só da transmissão de vírus e molicúdios. Imaginou você dormindo num lugar cheio de pernilongo? O tamanho do estresse fisiológico é isso? Controlar a praga, outro grande desafio. Então, genética nos ajuda muito, né? Agora, nós temos que controlar a praga. E aqui tem vários trabalhos. Claro que começa com bom TS. E demoramos muito para aprender. E eu vou ficar aqui de joelho. Se você errar nos babies, se você errar nas primeiras aplicações, você pode pedir intervenção divina, porque não vai dar certo. A planta pequena, V1, V1,5, se ela receber 100 molicutes, quantas células uma planta dessa tem? Poucas. Esses vírus, esses molicutes vão replicar e vão dominar todas as células. É diferente, e nas divisões celulares vai levando isso para frente, é diferente de uma planta em R, que tem bilhões, trilhões de células. Se receber os 100 molicutes, vai te dar trabalho? Vai, mas dificilmente vai atingir todas, né? Erramos muito na Bahia, Sérgio, você lembra disso? Um bom TS, a primeira em V4, nossa, que desastre que era, né? As primeiras nós temos que gastar o sal da janta ali, senão vai dar errado. Quem tem percevejo é agraciado. É um problema bom, né? Porque já desce o pau cedo, né? Aplicações no cedo.
Entra aí, não só inseticidas, entra também a parte de biológico. Planta feliz, demoramos para aprender isso. Aqui, 3 aplicações de fungicida. Aqui, 1 aplicação de fungicida. O cara falou, nossa, professor, fungicida controla enfesamento. Não. A mesma quantidade de cigarrinho que nós tínhamos nessa parcela, que nós tínhamos nessa parcela no início do ciclo, nós tínhamos nessa. Só que essa planta recebeu 50 molicutes. Essa também, a genética é a mesma. Só que essa planta foi muito bem manejada de doenças. Essa planta foi forte, foi feliz durante a vida. Além de produzir açúcar para encher grão, para respiração, tem açúcar para gastar na rota do ácido químico, produzir fitoalexinas, senão nós estamos mortos. Eu preciso fazer a planta produzir anticorpos. Né? Uma das formas é a planta com todas as folhas. Falei para os meus alunos, vamos estudar a rota do ácido químico. O que leva uma planta a produzir defesas? Potássio, manganês, zinco, cobre, né? E nós mergulhamos nisso aqui, para ajudar a planta a produzir suas defesas, né? Os elementos das defesas. Então, não só nutrição, mas indutores de resistência, funciona, né? É isso aqui, ó. A genética é a mesma. Aqui é o professor Césio, né? Olha que fraqueza, né? Recebeu 100 molicutes. A genética é a mesma, recebeu 100 molicutes. Cara, tadinho do Césio aqui, ó. Esses molicutes vão... A genética é a mesma, mas está mal nutrido. Tão comum no início da nossa segunda safra, quando chove muito, né? Planta, chovendo demais, não tem oxigênio no solo, a planta fica amarela. Isso é lindo para os molicutes se multiplicar. Rapidinho. Teoria, sonho, ilusão ou verdade. 2019, falei para os meus alunos, vamos fazer 2 ambientes. Um ambiente que o cliente fez uma aplicação de fungicida. Um ambiente que o cliente fez 2 aplicações de fungicida, 2. Essa planta aqui é mais infeliz, vai ter mais problema com o molicute. Essa planta aqui é mais feliz, vai conviver mais com o molicute. Essa é a teoria. Então vamos lá, aqui é uma aplicação de fungicida em V8, e o cara deu adeus ao controle de doenças. E esse gráfico nos mostra o seguinte, ambiente 1, a testemunha é o quê? A testemunha, professor, só tem um TS para controlar cigarrinho, só um TS, um bom tratamento de semente. O amarelinho é o quê? É o mesmo híbrido, é uma aplicação de fungicida, e lá na base, nós fizemos 4 aplicações de inseticida, com os inseticidas tradicionais. Ajudou? Ajuda. Né? Resolve? Não. Parece que é uma grande ferramenta. Você mata 30, parece que vem 50 para o enterro daquelas. Pede o cliente para aplicar e não voltar na roça, porque elas vêm de longe. Olha aqui me deixou muito feliz. É o mesmo ambiente, é o mesmo fungicida. São as mesmas 4 aplicações de fungicida. Só que as mesmas 4 aplicações de inseticidas lá na base. Toda vez que nós fazíamos inseticida para nutrição e indutor de resistência. Então aqui tem inseticida mais nutrição e fisiologia. Funciona? Funciona. Cara, é um mingau quente. Você tem que comer pelas bordas. Todas as ferramentas juntas. Um cliente que fez 2 aplicações de fungicida, V8 e VT, vamos deixar essas plantas mais felizes. A2, 2 aplicações de fungicida, testemunha, só um bom TS. 2 de fungicida, 4 aplicações de inseticida no início. Isso aqui todo mundo sabe, né? Aqui, além toda vez que a gente fazer inseticida, puff na nutrição e na fisiologia. Funciona? Funciona. Resumindo, o ambiente 1, T1. Aqui só tem um fungicida, uma aplicação de fungicida, um bom TS. Aqui tem 2 de fungicida, 4 aplicações de inseticida, e toda vez dos inseticidas a parte nutricional e fisiológica. Dá diferença? Dá, cara. Quantos sacos? Dá 36.
né? É difícil? É impossível? Não. Para terminar, que eu tenho 30 segundos. 22. Os últimos ensaios do GTM. Nós fomos juntando os cacos, nós fomos aprendendo. Em 22 nós ficamos muito felizes. Está aqui o Paulo, meu orientado, né? Tem 2 representantes aqui do GTM. O Paulo está numa testemunha, material com a boa tolerância. Olha a espiga que está na mão dele. Está lá, T1, né? Olha as espiguinhas, né? Parece as cabecinhas de macaco. Né? A mesma genética, o mesmo Deus, só que bem manejado. E com os novos inseticidas que vão chegar. Tem algo muito bacana chegando para nos ajudar o ano que vem. Né? Vamos lá, Paulo, olha. Lembra lá dos 702? Da testemunha? Olha a força da ciência e tecnologia. Nossa, são 10 espigas. 702, 924. Aqui usando os inseticidas convencionais. A entrada de um novo produto que vai nos ajudar em manejo. Estou extremamente animado com isso aí. Né? Tem coisa muito boa chegando. Outro ensaio, o ensaio 3. Testemunha. Semeamos um material de boa tolerância e entregamos para Deus, que nos ajuda, mas vamos fazer a nossa parte. Nós demos a Ele um controle de inseto, né, bom, usando os bons produtos que nós temos e os novos, o novo que está chegando. E aqui, daqui para cá tem fisiologia. Isso aqui é 10 espigas. Passa isso para 60 mil espigas, dá uma diferença bruta, né? E nós podemos chegar nisso. Eu quero aqui, nós temos esses dados. É possível? É fim de mundo? Não, né? Pessoal, eu queria agradecer, desculpe, o tempo é muito curto. Genética nós temos, manejo nós temos, está nas nossas mãos. É uma praga muito bem preparada para a maldade, né? Mas hoje nós temos as ferramentas. De primeiro, nós íamos para a guerra jogando pedra de bodoque. Agora nós temos as ferramentas. Aqui estão parte dos meus orientados, meu telefone, é o mesmo do WhatsApp, né, Sueli? Estamos lá à disposição de vocês, perguntas, dúvidas, ideias, mande para nós, né?